Muito bem, chegamos aqui ao terço final dessa 12ª semana, onde estamos contando as genealogias dos reis de Israel e de Judá. Muitos nomes, muitos reis, mas é muito importante, porque aqui está contando a história do que aconteceu com as 10 tribos do norte, a história de Elias, Eliseu e toda a sequência de reis até o final do reino de Israel no norte, que é o que nós vamos ver agora aqui. Então, eu estou aqui em 2 Reis 13, quando no ano 23 do rei Joás, lá em Judá, aquele rei começou criancinha e restaurou o culto a Deus, começa a reinar Jeoacás, que é o filho do Jeú. Lembrando que Jeú foi o profeta, aliás, foi o rei que Elias ungiu. Jeú mata Jezabel, o filho dele, Jeoacás, começa a reinar, mas ele não foi um bom rei. Não foi um bom rei. Os sírios já estavam dominando Israel. Então aqui fala que quando Jeoacás termina, olha que situação está já Israel. Versículo 7. Não deixou a Jeoacás mais povo, senão só 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé. Porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como pó, trilhando-os. A força de Israel, ela vai diminuindo, diminuindo, já não tem mais tanto exército, já não tem mais tanta força militar. O interessante aqui nesse segundo Jeoacás é que quando ele morre, o filho dele é o rei Jeoás. Jeoás. Jeoás reina no ano 37 do Joás, que vai até o ano 40 lá, e fica por 17 anos. É durante o período do rei Jeoás que morre Eliseu. Então é o Jeoás, aquele rei famoso, que quando vai visitar o Eliseu na sua cama de morte, o Eliseu, em vez de ficar falando da morte ali, ele manda o rei abrir a janela e lançar a flecha. E Joás, que não estava pensando naquilo, ele lançou a flecha. Aí ele fala: agora crava a sua flecha na terra. Ele crava 3 vezes. E o Eliseu fica bravo. O Eliseu está morrendo e fala: escuta, você foi tímido. Essa flecha que você lançou é a vitória que você vai ter contra os sírios. Se você tivesse batido na flecha várias vezes na terra, você teria eliminado os sírios, mas só 3 vezes. Eles vão voltar. É uma coisa interessante aqui, como a gente é tímido quando Deus está falando alguma coisa, né? Então, Jeoás foi esse rei que poderia ter virado essa história. No capítulo 14, voltando lá para Judá, o Amazias, filho de Joás, reina. Ele reina por 29. O Amazias, só para contar aqui a história do Joás, o Joás, ele foi um excelente rei, mas no final da história, ele já começa a entrar na briga, na discussão de que tinha entre o Egito e o Império Assírio. Estava crescendo, crescendo, crescendo. O grande império que dominava aquela região era o Império Assírio, crescendo na Mesopotâmia, já passando a ter influência sobre Israel e indo para o Egito. Então, o rei Joás, vendo isso aí, ele morre no começo dessa mudança dessa guerra aí. O filho dele, Amazias, reina por 25 anos e abre uma guerra contra Israel. O Amazias vai crescendo, ele vai lutar contra o Jeoás, que é o rei de Israel. O rei de Jeoás ganha a guerra, invade Jerusalém e volta para Samaria. Então veja, durante um pedacinho aqui, o próprio reino do norte conquista o reino do sul, mas ele não anexa. Ele destrói a cidade e tal e volta para Samaria. Muito bem. Na sequência vem o filho do Jeoás, que é Jeroboão II. Mesmo nome do primeiro rei de Israel, Jeroboão. Esse é o rei de Jeroboão II. O Amazias está ainda lá sendo rei em Judá, fica mais 15 anos. E quando o Amazias morre, Azarias, o filho, reina por 16 anos. Bom, o interessante dessa história aqui é que Jeroboão II é o que restabelece os termos de Israel conforme a profecia de Jonas. Então, aqui, no versículo 25, eu estou no capítulo 14, né? Ele fala assim: também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Hefer. Esse Jonas é o Jonas do grande peixe, é o Jonas do livro de Jonas. Ele está nesse momento aqui. Então veja, a situação geopolítica ali é um Israel diminuindo, só que esse rei Jeroboão ele consegue dar uma inflada. Então vive um momento que Israel está um pouquinho melhor, e é o que Jonas tinha profetizado, que ia haver uma retomada de Israel.
E o grande inimigo era a Assíria, o império predominante ali, que era o que Jonas não gostava. A Síria, capital, Nínive. Toda a história de Jonas vamos ver lá na frente. Vou voltar a esse assunto quando chegarmos para a nossa leitura de Jonas. Muito bem, é o rei Jeroboão. Em 2 Reis 15, Azarias é o rei de Judá. Azarias, filho de Amazias. Amazias foi aquele que tentou lutar contra Jeoás, perdeu e quase que perdeu a capital. Ele continuou rei, o filho dele, Azarias, entra aqui. Esse Azarias, ou Uzias, são dois nomes do mesmo rei, fica por 52 anos, o rei mais longevo de Judá. 52 anos de reinado. E ele pegou lepra, e até morrer de lepra. E o filho dele, o Jotão, ele vai sendo rei junto, porque ele, como lepra, ficava separado. Aqui precisa lembrar, lepra é uma doença social. Lepra tinha toda essa conotação da lei, mas não é a doença em si. Eu não sei se você sabe, a hanseníase, a lepra, é a insensibilidade à dor. Então, a lepra não é quando você começa a cair o seu pedaço do corpo, não. Lepra é que você, que não sente dor, as suas terminações nervosas não funcionam, então você coloca a mão na água fervendo, você não sente água fervendo. Você está com calçado apertadíssimo, apertando seu pé, você não sente o pé apertado. Então, a ausência de dor mutila o seu corpo, porque você vai perdendo pedaços, animais vão comendo, mordendo, tem histórias terríveis de leprosários na Índia, no século XVIII, em que os ratos comiam os dedos das pessoas e elas não sentiam, elas não afastavam. Então acordava com pedaços do corpo mutilados. Então esse rei, ele tinha lepra, o filho dele ajudava porque ele estava recluso numa casa, né, mas o filho Jotão estava lá fazendo. Enquanto isso, em Israel, Zacarias, o filho de Jeroboão, começou a reinar, mas só por 6 meses, e foi morto por Salom. Isso é importante notar, porque o Zacarias foi o quarto da geração de Jeú, e a profecia que foi dada é que Jeú ia ter 4. Então, 6 meses cumpriu essa profecia. Esse é o versículo 12 de 2 Reis 15. O Zacarias foi o último da geração da dinastia de Jeú. Esse Salom, ele reina só por 6 meses. Aliás, o Zacarias fica 6 meses. O Salom que matou ele fica 1 mês. E entra o Menahem, que matou o Salom. E o Menahem reina por 10 anos. Aqui começam a aparecer os assírios aí. Pul, o rei assírio, cobra tributo do Menahem. Então a Síria já começa a dominar politicamente a região. Ela não invadiu, mas já está pagando tributo ali. 1.000 talentos de prata. Muito bem. Em Israel, o Pecaías entra no lugar e reina no ano 50 de Azarias. Só 2 anos. Olha que nome interessante. Pecaías, 2 anos. Quem mata ele? O Peca. O Peca fala para o Pecaías, você ias, né? Mas agora sou eu. Ele peca em cima do outro, mata o rei no ano 52 do Azarias, que é aquele rei que ficou longevo lá, né? E reina por 20 anos. E aqui eu preciso falar alguma coisa de história, por isso que essa aula foi tão comprida assim. Nessa altura do rei Peca, o rei de Israel, existe a ascensão na Assíria de um grande rei chamado Tiglat-Pileser. A palavra, inclusive, está na Bíblia aqui. Tiglat-Pileser é uma figura conhecida na história porque ele é de uma dinastia assíria de quase 1000 anos. Ele e o filho dele foram os 2 últimos dessa dinastia, mas ele foi o grande. O Tiglat-Pileser foi o primeiro que conseguiu tirar a Síria lá da regiãozinha lá de Nínive, lá do norte da Mesopotâmia, e dominar toda a região. Então ele foi o primeiro grande imperador. Ele foi imperador do ano 745 a.C. até 727 a.C. Então você vê aqui, nós estamos chegando já pertinho no fim da história aqui, 745 a.C., aparece esse homem na Síria e ele começa a anexar as cidades. Então de Israel, ele toma aqui Ijon, Abel, olha a nossa cidadezinha aparecendo aqui, Abel Bet Maaca, lembra dela? Com Joabe? Então, virou a Síria nesse momento aqui. Janoa, Quedes, Razor, Gileade, Galileia, se você pegar o Mar da Galileia, você vê que ela é fronteira com o que hoje é a Jordânia, virou tudo assírio ali, e
toda Naftali. E a técnica dos assírios era de conquistar um povo. Isso foi o que o Tiglat-Pileser pegou. Ele conquistava o povo e ele realocava as pessoas para quebrar a resistência. Então ele constrói um novo modelo de exército, um novo modelo de império. Ele vai reanexando as coisas. Veja que Samaria ainda não caiu, mas ele já está pegando pelas beiradas ali. E o Tiglat-Pileser, ele conquista a Babilônia em 729. Nós vamos ver por que isso é importante aqui. Ele guerra contra o rei da Babilônia e ele, então, o Império Assírio controla agora Babilônia. Não é Babilônia, não é caldeu, ele é assírio, lá de cima. Em Israel, o rei é Oséias. O Oséias mata o Peca e vai reinando, ainda no finalzinho do rei Jotão, que é aquele filho do Azarias. O Jotão, que começou a reinar de verdade com 25 anos, quando o pai morreu, né? Reina por 16 anos e também morre. E aí, segundo a Reis 16, Acas, seu filho, reina. Então veja que é uma sequência aqui, né? Acas é o rei de Judá, Peca é o rei de Israel. E esse Acas aí não foi bem, não. Faz passar os filhos para Moloque, ele foi atacado pelo rei da Síria, ele quase perdeu de novo, porque o Peca e o rei da Síria se voltaram contra ele, mas ele consegue resistir. Só que ele pede Eilat para os sírios e ele faz um acordo com o Tiglat-Pileser. Quando ele viu que o negócio está pesando para ele, ele falou: olha, meu, estou pagando dinheiro, você vai lá e cuida dos meus inimigos, que eram o rei da Síria e o rei de Israel. Por que isso é importante? Porque o Tiglat-Pileser realmente domina o rei da Síria, que é esse rei Rezim, e o Acas, ele vai para Damasco se encontrar com o Tiglat. Lá em Damasco ele vê um modelo do altar. Damasco é uma cidade toda bonitona, né? Preponderante na época. Ele viu um altar lindão, falou: eu quero um desses lá em Jerusalém. Mandou fazer um altar igual, copiou o altar de Damasco para Jerusalém. Veja que a história do Israel está também, o Judá, ladeira abaixo. Por que é interessante essa história? Porque aí aparece um homem que todo mundo conhece, que é o filho do Acas, é o Ezequias. Ezequias, ele reina no seu lugar. Em 2 Reis 17, temos Oséias reinando em Israel e Ezequias. É nessa época que o filho do Tiglat-Pileser, que a Bíblia chama de Salmanasés, e é o nome também do rei assírio lá, Shalmaneser, esse rei ele reinou de 727 a 722. Só 5 anos, é o último rei dessa dinastia de 1000 anos dos assírios, a dinastia dos chamada Adassidas. Ele torna o rei Oséias vassalo dele, o rei de Israel. E depois de 3 anos de cerco de Samaria, no ano 9 do Oséias, ele transporta o povo para fora, aquela mudança que os assírios faziam. Então ele pega os judeus e leva para Hala, que fica em Habor, junto ao rio Gozã, lá na terra dos Medos. Então ele leva o povo de Israel para habitar lá na terra dos Medos e traz estrangeiros para Samaria, gente de Babel, que tinha dominado a Babilônia, de Cuta, Ava, Ramate, Sefarvaim. Por que isso é importante? Porque aqui aparecem os samaritanos, que até a época de Jesus estão lá brigando com os judeus. Por quê? Porque nesse movimento assírio, eles miscigenam. Eles pegam judeus e levam para longe, lá para o reino dos Medos. E pegam o povo da Babilônia da região de baixo e traz para morar em Samaria. O que acontece, é até interessante. Aqui nesse capítulo 17, ele vai contar por que aconteceu isso. Então, vários versículos explicando por que tantas vezes Deus avisou e Israel não ouviu e acabou o reino do norte. Do 7 ao 23 ele vai falar sobre isso. Depois ele fala que como aquele povo estrangeiro não ouvia Deus, e Deus manda leões. Aí o rei avisa o rei é avisado da Síria e fala: olha, o Deus desse lugar aqui não está gostando porque o povo deles não sabe cultuar. Então ele manda trazer sacerdotes dos reinos dos Medos, levitas, para ensinar o povo as leis do Deus da terra. Surge um sincretismo. Versículo 33 aqui. Aqui surgem os samaritanos, porque eles obedeciam às leis do Deus da terra, que era Jeová, mas também guardavam seus cultos de acordo com os lugares onde eles viam. Então, aqui do 33 a 41, você vai ver
como que essa miscigenação criou os samaritanos, que até hoje são um povo, tem lá 1000 samaritanos ainda em Israel, que cultuam do jeito deles, que tem a Bíblia do jeito deles. Muito bem. 2 Reis 18 é a história de Ezequias, filho de Acás. Ele tinha 25 anos de idade e reinou por 29 anos dele. No 4º ano do reinado, o Salmaneser cerca Samaria e destrói. Depois de 5 anos, Salmaneser, como eu falei, o filho dele não. Um novo dinastia começa, que é o rei Sargão. Famoso esse rei Sargão. Esse rei Sargão começa em 722 a.C. e vai até 705. Por que é importante essa história, hein? Porque o Sargão faz toda essa movimentação e o filho dele é o Senaqueribe, esse famoso rei que sitia Jerusalém. Jerusalém é cercada, no tempo de Ezequiel, pelo rei Senaqueribe. Ele mandou lá o general dele e ele fala aqui, isso é muito interessante de ler aqui, 2 Reis 18, porque quando ele sitia Jerusalém, ele quer quebrar o moral do povo. O Ezequias, ele tinha cortado todo o ouro das portas do templo, das ombreiras, ele tinha pego todas as pratarias, os tesouros da casa do rei, e tinha dado para o rei Senaqueribe para ver se acalmava a situação. Contudo, o rei enviou ao rei da Síria, Tartã, e a Rabsaque de Laquis, com um grande exército, ao rei Ezequias, e subiram, vieram a Jerusalém, e subindo pararam ao pé do aqueduto da piscina, que está junto ao caminho, e chamaram o rei, e saiu eles Eliaquim, filho de Euquias, que era o sacerdote lá, Sebna, o escrivão, Joá, filho de Asaf, chanceler. Então, era uma negociação no ministério do rei de Israel ali, com os invasores. E o rei Sabeia lhes disse: Ora, dizei Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta que confiais? Dizes tu, porém palavra de lábio é: aconselho e poder para a guerra. Em que, pois, agora confias que contra mim te revoltas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito. Então ele achava que o Israel estava se apoiando, que os egípcios iam defendê-los. E realmente os egípcios não iam dar conta não, porque anos mais tarde os assírios derrotaram os egípcios. E ele está falando, se alguém encostar, é uma cana quebrada, é uma farpa que vai entrar na mão e vai furar. Assim é Faraó, rei do Egito, para os que nele confiam. Se, porém, me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar vos inclinareis de Jerusalém? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Ele acabou com a raça de Israel. Aí eles falaram, por favor, olha, nós sabemos falar aqui a linguagem siríaca. Fala em siríaco, para o povo não falar em hebraico. Ele falou, não, eu quero que todo mundo ouça aqui, que ninguém vai te salvar. E é nessa história que aparece Isaías. Eles vão chamar Isaías, que é o profeta, e vai dizer, Deus nos desamparou, acabou a nossa sorte. Ezequias ora na casa do Senhor. E aí, então o Isaías chega e fala, olha, você pensa que Deus não vai dar um jeito na situação? Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Essa é uma palavra contra Senaqueribe. Bom, conhecendo a história aqui, olha que interessante essa história. O Senaqueribe, que era o filho do Sargão, ele reina de 705 até 681. E como eu falei, ele conquistou a Babilônia. E ele põe o seu filho, o nomezinho do filho dele era assim, Assur-Adin Sumi. É o herdeiro do Senaqueribe e ele põe lá para ele governar na Babilônia, em 699 a.C. Só que os elamitas e o pessoal da Babilônia, eles não gostavam dessa história. Então eles se revoltaram. E o filho lá some. O Assura de Sumi sumiu mesmo. Então ele desaparece. O Senaqueribe vai lá, ganha, retoma a Babilônia, isso no ano 689, e destrói. Ele fala, bom, agora que a Babilônia está criando muito caso aqui, vou acabar com essa raça. Ele destrói a cidade da Babilônia. 689. E ele fala, bom, já que o meu filho mais velho morreu, sumiu, né? Sumiu, eu vou proclamar o Assaradão, Assaradão, que aqui na Bíblia, no versículo 37 aqui, ele fala que esse nome, o nome do rei, biblicamente falando, é Esaradon.
em vez de ser Assaradão, é Esarhadon. Aparece aqui no capítulo 37, reina no seu lugar. E ele conta essa história aqui. Olha que interessante. O Essaradon, ou Assaradão, ele é indicado pelo Senaqueribe para ser o rei. Só que ele tem dois irmãos. E o Adrameleque era o irmão mais velho. Ele que deveria assumir no lugar do que sumiu. Então, o Adrameleque, o mais velho, e Sarezer, o mais novo, pegando aqueles espíritos babilônicos que eram contra, porque a cidade foi destruída, eles se revoltam contra o pai. Então, quando Isaías profetiza aqui, um ruído, começa essas guerras lá dentro. Então, o Rabsaqué tem que voltar lá por causa do rei de Laquis, estava brigando, e o Senaqueribe volta. E quando ele volta, aqui no capítulo 19, no final do versículo 36, diz: Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi, e voltou, e ficou em Nínive. Isso deu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada. Porém, eles escaparam para a terra de Ararat. Justamente Ararat, onde está lá a montanha. E Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. Então, essa história bíblica está totalmente respaldada pela história do reino assírio. O Assaradão, o Assaredom, virou o rei, o Senaqueribe foi morto, então a profecia aconteceu. Agora, olha que interessante. O segundo capítulo, aliás, o capítulo 20 de 2 Reis, é quando Ezequias adoece. E Isaías vai lá e fala: Você vai morrer. E então Ezequias vira para o lado e ora, e chora, e clama, e Deus fala para Isaías: Volta lá e fala mais 15 anos para ele. Esse é um texto muito interessante, porque está provando aqui que Deus tem um propósito, ele deu uma palavra, deu uma profecia, e a ação do Ezequias de chorar, de arrepender, de clamar, mudou a palavra de Deus, ele deu mais 15 anos. Muito bem, com esses 15 anos do Ezequias, ele recebe os embaixadores da Babilônia. O rei da Babilônia ouve que o Ezequias tinha ficado doente, manda perguntar como ele está. É uma história que a gente fala, mas o que é isso aqui? O rei da Babilônia, o inimigo, como é que é essa história? Quando você vai estudar a história lá do Tiglat-Pileser, dá para entender que esse Sargão, que foi o que expandiu o império, vai contra a Babilônia, o Senaqueribe destrói a Babilônia, o filho dele está lá brigando, e aí então o pessoal da Babilônia tenta destruir o próprio rei assírio, como vai conseguir. Então, aqui na Bíblia fala de Merodach Baladã. Merodach Baladã, o rei da Babilônia. Esse é um pessoal que está lutando contra os assírios. Então, eles são inimigos do Senaqueribe. Portanto, para Ezequias, eles são amigos. Então, quando Merodach pergunta aí, tudo bem? E lembrando que Merodach vem de Marduk, que é o rei, é o deus babilônico. A grande estátua babilônica é de Marduk. Marduk, Merodach Baladã, ele vai lá perguntar: Senaqueribe, tudo bem com você? E os embaixadores então são recebidos, e o Ezequias mostra todas as riquezas que eles têm em Jerusalém, todo o templo de Salomão que está lá ainda. Muito bem. Aí Isaías volta e fala: Você mostrou o que não devia. Não é que ele era o inimigo que ele ficou amigo. Que muito tempo eu pensei: puxa, os caras acabaram de tentar invadir, ele vai lá e faz as pazes. Era um outro que ele estava tentando compor. Geopolítica aí que às vezes não funciona. Muito bem. Chegando no final da nossa história aqui, para você entender esse contexto, né? Esse Merodach ele é derrotado pelos assírios, mas continua uma rebelião. E aí então um outro capitão chamado Nabopolassar consegue derrotar os assírios. E essa dinastia que nasceu, os Sargônicas aí, do rei Sargão, que foram os maiores do Império Assírio, eles também são destruídos. Nínive é invadida e começa o crescimento do Império Babilônico. O Nabopolassar nada mais é do que o pai do Nabucodonosor. Em Israel, Ezequias morre e Manassés, o seu filho, reina. Capítulo 21, Manassés começa com 12 anos a reinar e fica 55 anos. Então você vê que tem um tempinho ainda aí. Manassés foi um mau rei. Ele põe uma escultura no templo. Olha só o absurdo. No bosque. O deus dos bosques, ele coloca dentro do templo uma estátua, uma escultura no templo. E aí então, no versículo 7 do capítulo 21, Deus prediz a ruína de Judá.
Israel já tinha ido embora com os assírios, agora estão os babilônicos crescendo, e Deus pedia a ruína de Judá como de Samaria. Só que o filho do Manassés é o Josias. Josias, capítulo 22, começa a reinar com 8 anos e fica 31 anos. O Josias é igualzinho ao Joás lá. Ele começa criança e ele restaura tudo. No ano 18, ele repara o templo com o dinheiro dos dízimos, exatamente como o Joás fez no capítulo 12. E ele repete aqui no versículo 7 que eles não tinham problema com o dinheiro, porque todos tratavam o dinheiro com fidelidade, procediam com fidelidade. Maravilha, né? Líderes religiosos que, quando pega a grana, gasta para Deus, não para si mesmo. Muito bem. O sacerdote Ilquias, nessa reforma toda, ele encontra o livro da lei. Olha como que é a coisa. O povo do livro já não tinha mais o livro. Eles cultuavam um Deus de uma maneira histórica. Eles tinham uma miscigenação profunda com todos esses povos. Então, nem o próprio rei sabia como que tinha que ser. Eles acham a Torá e começam a ler. Aí o rei rasga suas vestes e ele fala: vamos fazer tudo certinho. Segunda Reis 23, que é o nosso último capítulo dessa semana, mostra que ele limpou o templo, destituiu os sacerdotes estabelecidos para incensarem sobre os altos. Veja como foi mudando. Tinha um monte de sacerdote que queimava incenso nos altos montes em volta. Quando a Bíblia fala, eleva meus olhos para os montes, não é porque é a montanha bonita, é porque era ali que tinham os templos, os sacrifícios aos deuses. De onde me virá o socorro? Vem dos altos, dos montes? O meu socorro vem do Senhor. Então ele tira os sacerdotes dos montes, dos altos, ele tira aquele ídolo do bosque dentro do templo, ele acaba com a casa das prostitutas cultuais. Olha o absurdo, já tinham prostitutas que eram vestais, mulheres que eram profetisas, não, sacerdotisas, dentro do templo, prostitutas cultuais, no versículo 14. No versículo 15, se cumpre uma profecia do altar de Betel, que é lá em 1 Reis 13. O Josias é aquele que destrói com aquele altar que Jeroboão começou. Então Josias foi um excelente rei, que fez muita coisa acontecer. Ele morre na guerra com Neco, o faraó, que é aquele que está brigando com os assírios lá. Joacás, o filho dele, reina com 23 anos, mas só por 3 meses, porque o Neco tira e coloca Eliaquim, que ele muda para Jeoiaquim, como um rei de Israel, um rei títere aí. E esse é o finalzinho da história de Israel, porque o Egito estava lá tentando pegar, mas já surge a Síria destruída pela Babilônia e os babilônicos invadindo. Muito bem, para terminar nossa lição aqui, eu quero dizer 2 coisas. Primeiro, a postura de Elias com Eliseu. Então, reparem que o Elias era uma pessoa machucada. Muitas vezes o seu líder ele é espiritual, ele é de Deus, Deus o trata com toda a devoção, mas ele tem algumas coisas duras, né? O Eliseu foi ungido, falou: posso ir falar com meu pai lá, minha família se pedir? Ele falou: o que eu tenho contigo? Vai e volta, faz o que você quiser. Depois ele joga fogo nos 100 capitães lá e seus soldados, porque ele tinha medo. Depois ele manda o moço dele embora e fala para Deus: eu quero morrer porque acabou, porque eu estou sozinho. E Deus fala: não está sozinho coisa nenhuma. E coloca os 3 para fazer ele. E depois ele fica segurando o Eliseu de receber o que ele queria. O Eliseu teve que ficar no pé do outro. Você que é líder, fique no pé do seu líder-chefe. Porque às vezes ele não te dá toda a atenção. Mas se você ficar no pé dele, você vai ser abençoado e ele também vai ser abençoado. E você vai honrar. Quero dizer aqui, interessante, eu fui lá no mapa, esse caminhozinho aí. Olha só, no dia em que Eliseu sabia que Elias ia ser levado aos céus, ele estava em Gilgal. Elias fala: fica aí, porque eu vou para Betel. São 50 quilômetros que ele andou. 50 quilômetros seria hoje a distância. Talvez em linha reta possa dar um pouco menos aí, mas 45 quilômetros que ele andou. De Betel ele fala: vou para Jericó. Mais 45, vai lá no mapa lá. 18 horas andando. E o Eliseu falou: eu vou. Quando chega em Jericó, ele fala: fica aí que eu vou lá para o Jordão. E esse Jordão, mais 10 quilômetros, cruza o rio e é o lugar onde ele finalmente é assunto aos céus. E aqui então vem a pergunta para a semana que vem. Eu tenho 4 perguntas. A primeira é essa: o que aconteceu anos depois
no lugar onde Elias e Eliseu cruzaram o Rio Jordão. Eles foram para o lado de lá, para a banda leste oriental do Jordão. O que aconteceu nesse lugar? A segunda pergunta: o que quer dizer Baal-Zebub? Baal-Zebub, aquele deus de Ecrom que Acasias, o filho de Acabe, foi consultar e Eliseu mandou dizer que ele ia morrer. Terceira pergunta, essa é fácil. Terceira pergunta: quantos profetas de Baal Elias reuniu quando ele fez o desafio aos deuses lá? Quantos eram os profetas de Baal contra um só, que era o Elias? E a última pergunta, essa é mais complexa. Que história é essa aí, no capítulo 22, 23, que Deus manda pôr um espírito de mentira na boca de um profeta? Quando Acabe está lá falando da guerra, e Micaías faz a profecia, ele fala: Deus reuniu todo mundo, à esquerda e à direita, e falou: como é que vai ser? Como é que você vai fazer? Eu vou botar um espírito de mentira na boca do profeta, e ele vai profetizar errado. Como é que é isso aí? Como é que você explica isso? Se você quer ter a resposta, ou você sabe essas respostas, vai mandando no chat, vai escrevendo o que você pensa, e daqui a uma semana nós vamos conversar a 13ª semana do Bíblia Toda. Até lá.